Senhor vereador Pedro Reinaldo da Rosa, nobres vereadores, público presente, internautas, a todos os que, de alguma forma, têm tido conhecimento desta sessão, Jornal Semanário, Rádio R, enfim, os meios de comunicação que nos assessoram, que cooperam conosco, através da retransmissão desta sessão. Eu quero desejar a todos uma ótima noite. Vou tentar ser breve na minha fala, até porque nós já avançamos na hora e é necessário abreviar, né? Como a dona Maria Aparecida mencionou aqui mais cedo, falando sobre a história da Francine, que, estudante, usufrutuária de bolsas, e, mesmo assim, é sabido de todos nós que a vida do estudante ela gera, para o estudante e para a família, quando a família tem condições de custear, ainda bem, mas gera custo. E um dos maiores custos que o estudante tem é, de fato, com transporte. E eu queria aproveitar o gancho da fala da dona Maria Aparecida, que testemunhou aqui das dificuldades e também do auxílio que recebeu do Poder Executivo da época, auxiliando nessa tarefa tão difícil. Lembrar da indicação que fizemos na sessão anterior e pedir ao Poder Executivo que entenda que investir em educação não é gasto, é investimento. E cuidar dos estudantes é fornecer ao município um caminho de que, possivelmente, amanhã ou depois, o próprio município vai colher fruto desse investimento. Então, nós fizemos uma indicação aqui, solicitando, sugerindo ao Poder Executivo que, para pelo menos 75%, seja alterado o auxílio transporte aos estudantes. Eles recebem hoje um auxílio de 50%, e nós estamos solicitando, sugerindo, que isso seja elevado para pelo menos 75%. E para que fique claro que é investimento e não é gasto, e ainda que se fosse considerar gasto, não é um gasto elevado, o custo mensal para alterar o pagamento de 50% para 75% será acrescido em R$14 mil mensalmente ao Poder Executivo, ao município. Então, acredito que não é uma realidade tão distante da possibilidade orçamentária do município gastar mensalmente mais R$14 mil e fornecer aos estudantes um acréscimo de 25% no valor que recebem de auxílio transporte, considerando que isso não é gasto, é investimento. E, assim como a educação, e eu agradeço, porque antes de mim alguns vereadores já falaram aqui, e falaram sobre o esporte, que junto com a educação, e junto com a cultura, e junto com tantas outras coisas, criam essa rede de amparo e de direcionamento da população, não só jovem, porque nós vivemos um momento da sociedade em que todos nós precisamos, de alguma forma, se cuidar da saúde física, cuidar da saúde mental, cuidar do bem-estar psíquico, porque o tempo que nós estamos vivendo é terrível. Eu quero pedir ao Vanderlei que, por gentileza, faça transmitir ali algumas fotos de o que parece. Volte um pouquinho, Vanderlei. Pode voltar. Isso, aí. Deveria parecer uma quadra poliesportiva. Deveria parecer. Mas não parece. Não há pintura de solo, não há investimento no piso. Eu fiz uma solicitação, porque era uma solicitação de alguns jovens que praticam esporte aí, basquete, de que se colocasse um aro de basquete. Puseram um aro, mas não puseram rede, não puseram nada. Esse é o investimento em esporte que o município está fazendo?
Desde o início dessa administração, isso está desse jeito. E não há um centavo sequer colocado nesse lugar. Por favor, Vanderlei, pode passar. Eu queria mostrar o campo sintético. Vai no campo sintético. Esse é a lateral, o muro que... Olha aí. Aquilo lá, no campo sintético, vê se tem outra, Vanderlei, só do campo. Por gentileza, passe. Depois a gente volta nessa daí. Depois eu falo dessa também. É impressionante. Isso aí é o campo sintético aqui do centro. Aquilo lá no meio lá não é marca não, tá? Não é cal, não é pintura, não é pista, marcação para atletismo. Aquilo lá é o piso sendo descolado e, se der um vento muito forte, leva embora. E está assim desde o início dessa administração e não tem um centavo sequer investido nesse campo sintético ou no outro. Isso não é investir em esporte. Isso não é investir no jovem. Isso não é cuidar do esporte, da saúde e do lazer. Vai perder isso aí. E vai ficar mais caro o molho do que o peixe, como diz o ditado. Marcelo falou aqui do campo de areia, que estaria lá abandonado. Eu tenho certeza que estaria abandonado se não fosse areia cedida, doada pela empresa Curumim, e que está lá. E se você passar todo dia lá, todo dia tem jovem, todo dia tem criança brincando lá. E sequer a promessa de colocar atrás do gol a rede para evitar que a bola fosse até o meio do mato, sequer isso essa administração foi capaz de fazer. Sequer isso. E não era comprar, não, uma rede nova, era tirar da lateral e colocar atrás. Economizar. Esse é o campo sintético, uma maravilha. O ginásio. O que nós vamos falar do ginásio? Só um instantinho, eu já permito o senhor falar. O ginásio, entregue, reformado, aqui é eu que vou colocar, aspas, em junho desse ano. E que sequer pode ser usado pela população. Aquilo que está ali na frente, aquele entulho que está ali, é os tacos que, embora o município tenha pago uma reforma, não fizeram decentemente como deveria fazer, e a culpa não é só da empresa que fez, porque o Poder Executivo, a administração, tinha a obrigação de perceber que, da maneira como foi colocada à disposição da empresa para se fazer a reforma, ia dar nisso aí. Porque como é que se coloca uma manta em cima de um taco que já estava se soltando, sem arrumar o telhado, sem fazer os reparos que se precisava fazer? Como é que se faz isso? Dá nisso aí. Retrabalho, gastar novamente. E como o senhor disse o da Atena, só no nosso. Né? Quem paga o pato é a população. Então, Marcelo, cuidar de saúde mental, psicológica, vai bem no sentido e na direção do que o senhor trouxe aqui, e o esporte faz parte disso. O lazer faz parte disso. Mas, infelizmente, as áreas públicas de lazer do nosso município não recebem investimento do Poder Executivo. Não recebem. E, se alguém puder me provar o contrário, eu retirarei aqui tudo o que disse neste dia, na noite deste dia. Mas, com as imagens que apresentei, acho que vai ser difícil provar o contrário. Não há investimento. O vereador Alexandre conquistou R$250 mil através do deputado Carlos Sampaio para serem investidos na reforma do salão do CEPAR. Estou correto? Então, 250 foi mandado, mas, infelizmente, lá ia ficar mais de 1 milhão, né? Então, vai ser transferido em outro lá, mas não sei se vai conseguir a transferência, mas essa verba acho que não vai dar para fazer. É isso. Então, investimento, gente, significa que, na minha casa, eu gostaria de comer picanha todos os dias, né? Nem é a minha carne preferida, mas para dar o exemplo, eu gostaria.
mas eu não tenho condições de comer picanha todos os dias, então eu tenho que adequar o meu orçamento à minha realidade. O município é a mesma coisa. Você precisa adequar o seu orçamento à sua realidade e administrar para que você tenha capacidade de investir em todos os setores da cidade. Infelizmente, nós não estamos vendo isso acontecer no município e eu dificilmente vou ver, daqui para frente investimentos em outras áreas do município, porque orçamentariamente o município está uma desordem. O orçamento do município de Rafar está uma desordem. Não há dinheiro para nada. Não há dinheiro para se investir em nada. E isso não é culpa da deficiência de arrecadação, porque a deficiência de arrecadação vem da ineficiência de você arrecadar, gerir e administrar. Então, infelizmente, não dá para tapar o sol com a peneira. Essa é a triste realidade do nosso município. Eu não vou me alongar em respeito às horas e aos presentes, mas queira que isso não aconteça, vereador. Conquistamos R$400 mil para serem investidos no bairro Lourdes Isabel, para perfuração de um poço, colocação de um reservatório de água. Haverá, quero crer que haverá, uma contrapartida de 178 mil do Poder Executivo. Mas espero que ele tenha a contrapartida e que as coisas aconteçam. O senhor pediu a palavra. Antes de eu encerrar, eu franqueei ao senhor a palavra, caso queira fazer uso. Na verdade, o que eles eram, presidente, justamente não está funcionando. Põe lá, põe lá. Tem que apanhar para funcionar. Justamente a respeito do campo de areia. O senhor não filmou lá, mas um dos gols está jogado no chão quebrado, danificado. Com o tempo, a ferrugem vai comendo tudo. E as crianças estão brincando simplesmente em um gol. O outro está jogado no meio do campo. Era isso, muito obrigado. Agradeço. Eu sei que eu não sou muito amado por essa administração, porque a gente questiona. E só questiona o que tem que questionar. Né? Então, está aqui, fiz o requerimento aí. Vamos ver a resposta que vem, se há um cronograma de obra e de investimento. Me surpreenda, senhor prefeito. Cale a minha boca, por gentileza. Eu agradeceria.